Rádio Independente. Direto ao ponto. Direto ao ponto, em nome de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Heineken sempre se escreve como Heineken. E também Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio. Para a vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas. Acesse matricula.redeicm.org.br. No quadro Direto ao Ponto, às quintas-feiras, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje traz o seguinte tema: a injustiça do julgamento de Sócrates e suas lições para a atualidade. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruno. Bom dia, queridos ouvintes. O julgamento de Sócrates é um momento épico, histórico e muito relevante para a construção da filosofia. Sócrates foi um filósofo grego, ateniense, que foi talvez o mais importante de todos os filósofos, porque ele dividiu a história da filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. E Sócrates, ele foi conhecido por questionar algumas coisas, alguns mitos que vinham sendo implementados pelas pessoas, e ele conduzia as coisas através de perguntas. A busca dele era sempre pela sabedoria, pela virtude, pela verdade, e em algum momento ele começou a incomodar, porque ele confrontava alguns mitos, alguns deuses impostos pelo Estado ateniense. E ele foi julgado, ele foi incriminado por estar convertendo, por estar prejudicando a formação da mentalidade dos jovens daquela época. Ele passou por um tribunal com 501 juízes e ele, apesar de ter defendido de forma eloquente a sua verdade, aquilo que ele acreditava, ele acabou sendo condenado. Inclusive, ele teve a oportunidade de propor a sua própria pena e ele disse: não, a minha condenação, na minha opinião, deve ser que o Estado deve me pagar uma refeição diária. Ele queria ainda, porque ele estava trazendo luz para a mente daquela juventude, ele estava formando melhores pensadores. Sócrates também é conhecido como o cara que fazia parir a verdade através da maiêutica socrática, através da condução de perguntas, né? Mas no final das contas, ele foi condenado, ele teve que tomar um veneno, ele acabou falecendo, envenenado, e existe praticamente, não existe nada escrito por Sócrates. O que se fala sobre Sócrates é a questão que foi escrita pelos seus discípulos, como por exemplo Platão, mas se analisarmos hoje, esse movimento injusto que aconteceu com Sócrates, ele se repete no nosso dia a dia. E nós vivemos num momento de conflitos, né? Nós podemos citar a nível, nas mais diversas esferas, como, por exemplo, o conflito entre Israel e a faixa de Gaza, o conflito entre Ucrânia e Rússia, para dar exemplos macro. Aqui no Brasil, nós vivemos um conflito, essa questão do STF, que tem feito o julgamento das pessoas de 8 de janeiro, das manifestações, aquele julgamento meio em escala, por levas, sem analisar o crime individual cometido pelas pessoas. Aí aconteceu agora, essa semana, o falecimento do Clériston, que era uma pessoa que estava presa, e quando foi investigar lá, não havia condenação nenhuma, e ele estava sob a tutela do Estado, e eu sei que isso é um assunto polêmico, mas nós estamos vivendo isso. Ontem teve a votação para colegiar as decisões do STF, não ser decisões monocráticas, porque às vezes um grupo de pessoas erra, como aconteceu no caso de Sócrates, e a mente de uma pessoa pode ser muito mais suscetível a erros ainda assim, né? Nós sabemos que o mesmo acontece dentro das nossas empresas, que em alguns momentos nós tomamos julgamento, julgamos as pessoas sem encontrar a verdadeira verdade por trás dos fatos. Nós enxergamos só um lado da moeda e não outro. Isso acontece dentro das nossas famílias, que muitas vezes nós somos julgados por algumas coisas que nós fizemos, mas nós não temos nem a oportunidade de expressar a nossa verdade, e
A sabedoria busca uma compreensão mais ampla da realidade dos fatos e a busca pela verdade, pelas virtudes por trás. Então, a dica de hoje é, antes de julgar alguém, antes de querer condenar alguém, busque compreender toda a verdade. Antes de tomar uma decisão, compreenda a realidade dos fatos e o contexto, porque isso pode tornar a decisão muito mais sábia, buscando uma inspiração na sabedoria de Sócrates, que talvez tenha sido o principal filósofo, porque ele sabia que nada sabia, né? E ele, quando questionado se era possível ser feliz na Terra, ele disse que é possível ser feliz na Terra desde que a gente conheça a nós mesmos, né? Então ele falava sempre sobre o autoconhecimento. Então esse é o comentário de hoje, que a gente tenha ponderações, aí, equilíbrio nas decisões, tomar cuidado com os julgamentos, porque esses julgamentos podem ser injustos em algum momento, porque quando a gente compreende a realidade de ambos os lados, talvez a nossa opinião possa mudar, né? E tem alguns outros pontos que até você traz no texto, né, Gustavo Bozetti, que você não citou agora, como, por exemplo, tem a questão do julgamento, e aí nós temos que botar na balança. Não estamos dizendo aqui que quem acabou fazendo os atos lá de 8 de janeiro de vandalismo, que foi errado, que aquilo que aconteceu, não tem o que pagar. Mas em um peso e duas medidas. O Bozetti traz no texto dele uma situação do Gabriel Mongenot, que é natural do Mato Grosso do Sul, e ele estava no Rio de Janeiro para assistir um show da cantora Taylor Swift. Ele foi assaltado, levou várias facadas, se eu não me engano, aqui 13 facadas, e acabou morrendo. E quem cometeu o crime, os acusados pelo menos, né, são 2 homens aqui que já tinham ficha criminal e, pasmem, eles haviam sido presos em flagrante na sexta-feira, mas foram soltos em uma audiência de custódia no sábado. Foram presos na sexta, soltos no sábado, e aí foram lá e mataram o cara. E aí esse tipo de pessoa tá livre. E daqui a pouco alguém que faz uma coisa bem mais amena, não, repito, tem que pagar. Só que no Brasil, infelizmente, a nossa justiça, ela tem quantas pessoas que cometeram crimes bárbaros, que roubaram tanto e que estão em casa com tornozeleira eletrônica. É essa a questão. Do peso que é dado para um crime ou para outro. E o STF, há tempo que eu falo, né, gente? E aí já estou participando também, colocando a minha opinião. Enquanto nós tivermos os integrantes do STF sendo indicados pelos presidentes da República, independente se é Bolsonaro, se é Lula, se é Dilma, se é o presidente que for, do lado que for, se é de centro, de direita ou de esquerda, nós vamos continuar tendo esses problemas, porque eles vão se sentir impedidos de votar contra algo que aquele ou aquela presidente decidir. Tem que ser diferente a sistemática. E o STF está meio que soberano, né? Tá de dono do campinho. Para mim foi um retrocesso que nós tivemos, porque a gente tinha uma determinação que condenados em segunda instância tinham que ficar presos, aí o STF foi lá e mudou tudo, uma decisão que foi ali no 6-5, a gente sabe que tem interesse de um lado, interesse de outro. Polêmicas atrás de polêmicas. E ontem nós tivemos, vindo ao encontro disso que o Gustavo Bozetti está trazendo, uma decisão do Senado aprovando uma PEC que limita os poderes do STF. A votação foi de 52-18. Eram necessários 49 votos favoráveis. E agora o texto vai para a Câmara, onde também precisa ser votado em 2 turnos. Acho que é isso. O STF está muito dono do campinho, está fazendo tudo o que quer. Não estou dizendo que o nosso parlamento é o melhor, né? Senado, deputados, a Câmara, mas também acho que algumas coisas têm que ser revistas aí no Brasil. Nunca vai ser unanimidade, né, Bozetti, Rita? Nunca vai ser. A gente sabe que todos ali têm problemas. Vai pegar um júri aqui de um caso, muitas vezes vai ter polêmica. Um caso aqui de Lajeado, da nossa região. Mas acho que algumas coisas têm que ser revistas aí no Brasil. Que bom que alguma coisa nesse sentido está acontecendo também. É um desafio porque a gente percebe 2 pesos e 2 medidas claramente, né? Enquanto o Gabriel foi esfaqueado por um criminoso que havia sido preso algumas horas antes e liberto pela audiência de custódia, tem pessoas sem condenação que continuam presas desde janeiro. Eu volto a repetir o que tu já disse aqui, Ricardo. Quem cometeu o crime tem que ser punido, mas dentro de uma mesma lei. A justiça ela não trata de maneira igual, a justiça não é cega, porque alguns privilégios para um e alguma falta de privilégio para outros. Então, a relativização do crime no Brasil, a impunidade
no Brasil. No Brasil, infelizmente, o crime compensa. Criminosos são libertos e isso serve como incentivo para que eles voltem a cometer os mesmos erros. Tem corruptos, políticos corruptos que roubam dinheiro público, que deixa de ir para a saúde, que deixa de ir para a estrada, que deixa de ir para a educação. É inacreditável que esses políticos continuem soltos. Eles deveriam ser os primeiros a ser presos. Ou se eles ficam um tempo pagando, ficam 8 anos inelegíveis, depois eles vão lá. Nós temos um ex-presidente da República que saiu por impeachment, condenado, e aí ele hoje é senador. E gente dizendo que ele foi... Enfim, é uma polêmica, né? Mas onde é que nós queremos chegar? Que o adequado é que a gente tenha um sistema judiciário mais justo, mais perfeito, para que a impunidade não impere no Brasil, para que as pessoas que cometam crimes sejam efetivamente punidas pelos crimes que cometeram e que a impunidade não seja recompensada com a leveza da pena. E que o corrupto, que o ladrão, que o criminoso pague efetivamente pelos seus crimes. E não esse jogo político que acabaste de estar, né, Ricardo? Com indicações políticas, jogo de cupincha, é complicado isso. Mas quem sabe se a gente, com movimentos assertivos, aí a gente não consegue ir mudando isso, porque o nosso propósito também é deixar uma humanidade que saiba pensar melhor, que saiba pensar os seus próprios pensamentos, que consiga ter clareza das decisões e que a gente consiga construir uma humanidade melhor. Eu tenho esse fator aí como um propósito muito claro da minha vida. Todas as vezes quando eu acordo pela manhã e boto meus pés para fora da cama, o meu propósito é contribuir com a transformação da vida das pessoas para que elas consigam ter mais discernimento e clareza na tomada de decisão. Sem decidir com base em achismo, com base em parcialidade, mas sim com a realidade dos fatos. Quem sabe a gente não consiga construir um mundo melhor aí, né? É isso aí, a discussão que é necessária. Obrigado, Bozetti. Obrigado, um abraço. Tema um pouco mais polêmico. Daqui a pouco, se você pensa diferente, manda pra gente o recado. Não tem problema, a gente vai trazer aqui, mas é uma discussão necessária também falar sobre essas realidades do Brasil.